Olá, boa noite. Boa noite. Áudio e vídeo ok? Obrigada. Bia tá aqui, já vou convidar a Bia. Hoje vamos lá agora, aguardando a Bia. Guardando a Bia. Ah, Hoje vai! entrou! Hoje vai! Deixa eu baixar um cadinho aqui para ficar melhor. Ficar melhor. Isso! Já botei até um monte de flor, entendeu, Bia? Falei, Então, venha, venha, venha. venha, hoje vai rolar. Hoje tem. Hoje tem, hoje tem. Ufa! E olha que a chuva não foi pouca. Hoje, gente, quando começou a chover, eu falei, Jesus amado, acaba a luz agora, aconteça tudo que tiver para acontecer agora, porque 7 horas Agora, não. 7 horas não vai, não adianta. Aqui também foi um dilúvio, até a árvore caiu e um monte de coisa aqui. Mas graças a Deus agora tá tudo em paz. Graças a Deus. Então é isso, gente. Boa noite aí para quem está entrando. Tiana, boa noite. Muito obrigada aí pela presença. Marido ok, todo mundo ok. Hoje vamos aqui conversar com a Beatriz Burgos, essa querida, como eu falei na segunda-feira, que eu tive assim a honra de ter, né, de ganhar de presente. Meu marido me deu essa querida aí de presente maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer. Vocês vão concordar com tudo que eu estou falando aqui. Assim que ela começar a falar, aguardem, aguardem. Vamos falar sobre as principais forças de caráter para as mulheres empreendedoras. Vamos nessa. E aí eu já vou começar pedindo para a Bia se apresentar, por favor, Bia, para que todos possam aí conhecê-la um pouquinho mais. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, falando desse tema. Acho, inclusive, muito válido para as mulheres, óbvio, porque as mulheres estão empreendendo muito, mas você, homem que está aqui com a gente, isso vale para vocês também. É Então, vocês verdade. mandem esse aviãozinho aí para quem você fala, olha, você precisa ouvir isso aqui, vai mandando, vai conversando aí com a gente. Bom, eu sou a Beatriz Burgos, né, como a Alê falou. Minha primeira formação é jornalismo, aí eu tenho, né, uma pós-graduação em marketing, comunicação e eventos, mas desde muito nova sempre gostei muito de estar com pessoas, de compreender pessoas. E não sabia muito para onde que eu ia, né? Tipo assim, tá, como é que eu faço isso? Aí a gente faz isso como jornalista, porque entrevista, porque conversa, porque escreve. Mas aí a vida me levou a conhecer, né, o Tiago, seu marido, que eu amo muito, muito querido para mim, numa formação em coach. E ali, assim, na verdade, eu já tinha tido um contato com o coach anteriormente, mas ali eu fui ter um contato de uma formação, de talvez compreender mais o que de fato era. Eu já tinha passado por um processo, já tinha feito uma imersão, mas eu não tinha feito uma formação. Mas a partir daquela formação, e essa foi uma necessidade que eu senti, né? E o Thiago também sentiu, a gente, cara, eu preciso de mais. E aí foi quando eu entrei de cabeça no universo da psicologia positiva e acabei descobrindo, né, as forças e virtudes de caráter que a gente vai explicar aí para quem às vezes não sabe ainda o que é. E foi onde eu realmente me achei, onde eu me encontrei, né, nesse trabalho de você realmente ser uma facilitadora. Porque hoje em dia a gente dificultando a nossa vida, dizendo que vai ser difícil, te dando aquele panorama da dificuldade é o que não falta. Eu falei, gente, isso não é possível, que não vai ter um ser humano que vai falar que é a luz no fim do túnel e que a luz não é um trem, né? É verdade. Aí eu falei, não, então eu vou ser esse ser humano, né? Então, e fui me aprofundando, fui realmente
Me apaixonei por esse universo, fiz aí a minha segunda especialização, que é uma especialização em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Continuei me aprofundando ainda mais em felicidade, então hoje eu sou especialista em felicidade, sou practitioner em forças e virtudes de caráter, ou seja, eu faço intervenções focadas para que você possa realmente entender a sua força, qual é a força que você tem aí predominante e como usá-la no dia a dia, porque muitas vezes a gente fala, putz, descobri tal força, não tenho nem ideia de como é que eu vou viver isso no meu dia a dia. Então eu fui realmente estudar, aprender ferramentas para que você possa viver isso no seu dia a dia. Como é que a gente tira essa frase bonita, esse nome bonito que diz da minha força e boto no meu dia a dia para acontecer. Gente, que massa isso! Vocês estão sentindo aí o que, que vai ser, né? Imaculada que está aí, boa noite, a Jana, a Maria Luísa, a Amanda também. Então, gente, olha, depois aí no finalzinho a Bia também vai falar sobre a escola de bem-estar um pouquinho, mas agora a gente está assim muito curioso para. A Bia falou um pouquinho sobre essa questão da psicologia positiva, né? Eu ia até perguntar exatamente isso, como é que a psicologia entrou na sua vida. Então ela já falou um pouquinho sobre isso. E agora eu queria que você colocasse aí pra gente, Bia, um pouquinho do panorama, como é que são essas forças de caráter, como é que, né, você pode explicar isso de uma maneira mais facilitada, porque graças a Deus você se tornou essa Uma facilitadora facilitadora. para Exatamente. nós pobres seres humanos, simples mortais, para que a gente possa perceber que sim, há uma luz no fim do túnel E não é sempre. um trem. E não é um trem. Adorei essa. Não, a coisa que eu acho muito interessante é porque assim, uma característica de quem convive comigo, sempre falou muito pra mim, é que eu sempre fui uma pessoa muito de bem com a vida. Minha mãe costuma dizer que eu era assim, eu acordava sorrindo. Ela falava, era uma guerra, porque assim, a gente acordar seu irmão pensando, meu Deus do céu, ele vai chutar, ele vai vir aquele. E já tinha uma disputa para ver quem me acordava, porque sabia que ia receber um sorriso, eu me espreguiçando, sem saber nada do que estava acontecendo. Meu primeiro estímulo era um sorriso. E é muito interessante como assim, a nossa vida, acho que a nossa essência, de alguma forma, se conecta muito poderosamente com alguma projeção que fazem na gente, né? Porque o significado do meu nome, Beatriz, significa aquela que traz alegria. Olha! E quando eu nem sabia o que significava isso, se tinha uma coisa que eu adorava ver nas pessoas, é que eu provocava um Um sorriso. sorriso. Que eu Ai, bom trazia demais. leveza, sabe? Nossa, eu ganhava meu dia quando às vezes, num bom dia, alguém me dava um sorriso de volta e eu percebia que havia uma conexão. Mas, isso assim, tudo de forma muito poética, porque eu não sabia o que era isso. Depois eu fui descobrir que isso, inclusive, é uma força. Mas eu, assim, até então, tá, ok, é quem eu sou. E nessa história, quando a gente foi fazer a formação em coach, hoje em dia, gente, a base do coaching ela é a psicologia positiva. E o que é a psicologia positiva? Eu gosto muito de contextualizar a partir de quando surgiu exatamente essa classificação de forças e virtudes. O que acontece? O Martin Seligman, ele é um psicólogo estadunidense, ele é considerado o pai da psicologia positiva. Foi chefe durante muitos anos da cadeira de psicologia da Universidade da Pensilvânia, psicologia tradicional ali, o professor, então, enfim. E ele teve uma demanda de assim, cara, a gente só trata problema. E tanto isso é tão verdade que a gente ainda vive esse estigma de que se a gente fala que a gente faz terapia, é porque, graças a Deus, hoje não se fala assim. Hoje se fala de outro jeito, mas há um tempo atrás, você dizer que fazia terapia, que você é o psicólogo ou psiquiatra, era porque você era louco. Louco, doido. Depois, a única coisa que podia te associar a um psicólogo ou a um psiquiatra era depressão, você não estava legal. Hoje em dia as pessoas já estão entendendo que da mesma forma que você vai num médico, você mulher, vai num ginecologista todo ano, se não vai, tá errado, viu, mulheres? Tem que ir. Tá errado, isso. Você, homens mais velhos que vão ter que ir lá, a gente que vai no dentista, e isto é uma prevenção, muitas vezes você ter um acompanhamento psicológico é uma prevenção.
É um autoconhecimento. Então, esse estigma começa a ser quebrado. Só que como quebrar esse estigma, provocando uma pessoa a procurar um psicólogo, se eu estou dizendo que ela não precisa ter um problema? Foi quando o Martin Seligman falou, pera lá, hoje, o que eles tinham naquela época? Era um manual de desordens mentais. Esse é aquela bíblia zona de classificação e que ela serve, na verdade, a medicina tem em todas as áreas, que é aquele famoso CID. Quando a gente pega um atestado dizendo qual que é a questão, Cognitivo, né? qual a sua queixa, né? Você precisa de um CID. Diante desse manual de desordens mentais, o Martin Seligman, juntamente com outro professor, que é o Christopher Peterson, eles falaram, e se a gente desenvolver um manual positivo das características psicológicas e de personalidade das pessoas? Do mesmo jeito que a gente fala que você tem depressão, uma depressão branda, uma tristeza, um transtorno de personalidade. E se eu disser que você tem apreciação da beleza? E se eu disser que essa pessoa tem autocontrole? Então a gente começa a tirar, a partir desse momento, começa a tirar o foco do negativo, da dor, e traz para aquilo que é positivo, para aquilo que você tem de melhor. E isso, gente, óbvio, o cara era um psicólogo. À frente, há mais de 20 anos, do Departamento de Psicologia da Universidade da Pensilvânia. Ele tinha toda uma comunidade científica para fazer valer, né? Ele não podia chegar ali com tipo, gente, olha, todo um ritual assim, tô sentindo, veio De uma repente brisa. veio uma vibe. Exato, tô sentindo que o momento é agora. Vamos falar de força. Alguém falou, não, pera lá. E tanto é que ele teve que fazer uma pesquisa, a pesquisa dele foi muito extensa. Ele convocou 55 pesquisadores para estudarem mais de 3.000 anos de história, todos os catálogos que vocês imaginarem, passando por todas as religiões, Grécia, China, Roma, Índia, para eles identificarem, primeiro, as virtudes. O que chegava, que era considerado uma virtude, perante todas essas civilizações ao longo de todos esses anos. O que a gente chamava alguém de uma pessoa virtuosa. Então, eles foram para Aristóteles, eles foram no cristianismo, eles foram no budismo, eles foram para tudo quanto é lugar para entender mais ou menos a linguagem que se falava quando a gente estava falando de virtude. A partir de todos esses estudos, de todos esses compilados, fazendo uma comprovação científica, e é muito interessante você... Eu estou vendo a pergunta aqui da Imaculada. Na psicologia positiva é um processo semelhante ao da psicoterapia? Sim. Na verdade, a psicologia positiva ela vai entrar na psicologia cognitiva, comportamental. Porque a mudança que a gente gera ela é a partir de uma nova reflexão. Né? O jeito que você sente gera um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma atitude. Sim. Então, vamos trabalhar como você pensa isso? Para trabalhar o que isso gera como emoção, para como que você devolve essa emoção para o mundo em forma de atitude. Então, na verdade, é você compreender isso enquanto muitas vezes ali, se a gente for voltar na psicologia tradicional, quando a gente fala do behaviorismo ou de Freud, a gente busca aquela coisa muito assim, necessariamente ou é uma frustração sexual reprimida ou é uma raiva da sua criança interior. Trabalhava-se. Então, se você não tem uma criança raivosa ou alguma repressão sexual, não se aplica para você. Exatamente. E aí, às vezes, a gente entrava num consultório e falava, gente, mas eu não tenho nada disso. aí, assim, o pessoal dava um jeito de achar, né? Porque aí, às vezes... Exatamente. E aí você acreditava que tinha, e às vezes o problema que nem tinha passava a existir. Então, na verdade, a psicologia positiva ela vem para trazer o foco naquilo que dá certo, naquilo que funciona. Porque entender o seguinte, muitas vezes não significa a negação da dor ou a negação da emoção que não é legal. Ela faz parte da vida de qualquer pessoa. Seja ela muito bem com a vida, muito de mal com a vida. As emoções negativas, os sentimentos ruins, os dias ruins chegam para todos. Como você encara esses dias, onde você busca resposta para esses sentimentos, é o que pode mudar. Só que quando a gente está falando em psicologia positiva,
nesse viés científico, quando eu falo viés científico, é importante falar aqui, para quem está com a gente, é o seguinte, tem que ter validação. Sim. O Martin Seligman, ele não podia chegar lá e falar assim, eu acho que a gente pode... Bota aí 24 força, vamos fazer um questionário. E aí uma coisa que eu falo assim, até tô honrada, quem entrou aí Feliciência, é o perfil da minha professora Carla Furtado. Olha. Essa mulher é autoridade em felicidade no Brasil. Gente, que maravilha! Essa mulher é a mulher. Eu estou fazendo um curso de neurociência da felicidade com ela. Que legal, muito obrigada pela presença. Muitas das minhas formações com ela. Eu lembro que uma coisa que eu achei muito interessante quando eu me deparei, né, com essa classificação a gente não pode fazer de todo um aparato científico um teste capricho. O que é teste capricho para quem denunciando a idade, para quem é muito novo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, capricho era revista assim, da época que alguém era novo. Não meu caso, porque quando eu nasci já não tinha isso aí não, entendeu? Nem eu. Eu tenho 15 anos, então. Era um teste que simplesmente você abria aquelas perguntas, que, sabe, muito aleatórias, sem nenhuma comprovação, e no final você falava, gente, ele gosta de mim. Eu tenho certeza. E te dava um resultado, né? Não, te dava um resultado. É isso ou aquilo. Exatamente. Acabou. Isso é o teste capricho. O VIA, a psicologia positiva, o estudo de forças e virtudes e a aplicação disso no dia a dia não pode ser um teste capricho. E se a gente não compreender e não falar disso da forma, com a seriedade que merece, a gente torna. E por que é científico? Porque teve estudo, porque teve validação. Porque para o Martin Seligman conseguir com que as pessoas aceitassem essa classificação, vindo de uma comunidade que resistia muito a esse pensamento, ele teve um trabalho, uma força-tarefa de poder provar que isso era verdade, de que isso era real, muito grande. Muito grande. Não era 2, 3 pessoas que você vai lá e fala. Eu tenho que falar com o cara da Índia. E tem que fazer sentido pro cara da China. E tem que casar totalmente com o cara que tá na Irlanda. Tudo que é cultura, né? Independente Exatamente. de... Então, a gente tira essa questão, que a gente traz realmente esse viés científico, essa seriedade. E é nisso, depois de todas essas pesquisas, eles chegam a 6 grandes virtudes. Essas 6 grandes virtudes, existem algumas variações de tradução, mas elas são virtudes do saber e conhecimento, sabedoria, amor e humanidade, justiça, temperança, espiritualidade e transcendência. Dentro de cada grupo dessas 6 virtudes, haverão as forças. O que são as forças? São os traços positivos, lembrando que a gente está falando dos traços positivos, que se opõem àquele diagnóstico lá de desordens mentais proposto inicialmente. Esses traços positivos que estão presentes nas pessoas. Bia, eu tenho todos os traços? Todos nós temos. São 24 forças. Só que quando a gente faz o teste, normalmente a gente tem o que a gente chama de forças de assinatura. É aquele negócio que a gente reconhece a pessoa por aquela coisa. E eu acho mais interessante que muitas vezes a gente já reconhecia essas forças nas pessoas, mas nós não sabíamos que era uma força, que o nome era esse. A gente achava que era uma característica, a gente achava que era um traço, mas é um traço positivo que, na verdade, revela a força, né, de caráter dela, que é a força de assinatura. E trazendo para nosso contexto aqui, o que a gente faz quando a gente pensa numa vida onde eu vou trilhar um caminho usando as minhas forças no dia a dia? Antes de mais nada, você conhecê-las. Exatamente. Depois que você conhece as forças, também, gente, não adianta conhecer. Não pode levar um susto. Eu, por exemplo, me vi iniciando uma nova carreira e tá lá, criatividade é a última. Meu Deus, como eu vou fazer? Eu não tenho criatividade. E eu acho tão interessante falar sobre isso, porque olha como o nosso pensamento, gente, é impressionante como o nosso pensamento ele é projetado para olhar para o negativo. E é um movimento. A gente faz um teste para mostrar as nossas forças. Porque a primeira coisa que o ser humano faz vai ver a última.
Porque na cabeça dele remete à fraqueza. Ele não quer nem saber o que ele tem de mais forte. De forte. Deixa eu ver aqui que eu tenho que melhorar. Meu pai eterno. Que pesado, né? Não é? Para você ver Sempre. que essa construção que a gente tem que fazer. E é interessante perceber o seguinte: quando você toma consciência da força, a gente viveu isso na pandemia, gente. Tem muitas pessoas que tinham determinadas forças muito presentes e durante a pandemia elas entenderam que, cara, eu vou ter que recorrer a uma força que talvez não seja a minha mais forte. Mas existem várias ferramentas e dinâmicas que você pode, de alguma forma, estimular aquela força. Mas o mais interessante de você compreender a sua força é que quando você compreende a sua força, você e passa a usá-la de forma consciente. Eu vou dar um exemplo para antes de eu entrar em cada força aqui, muito simples. A gente às vezes encontra aquele grupo de amigos que a gente não encontra há muito tempo, etc. E aí aquela conversa gostosa, certo? Você não sente o tempo passar, aquela coisa boa, e no final todo mundo olha um pro outro e fala: a gente devia fazer isso mais vezes. Quem nunca passou por essa situação? Nossa, quem nunca? E a verdade é que muitas vezes a gente não faz isso, a gente não faz daquilo ali um hábito. O que a gente faz com as forças? Muitas vezes a gente vai fazer o teste, porque esse é um teste, ele é gratuito, ele está disponível, eu vou colocar para vocês aí depois, a gente bota aí no perfil também para divulgar para o pessoal. A gente olha ali e não toma consciência de como a gente vai poder usar aquilo no nosso dia a dia. E aí muitas vezes você está vivendo uma vida aí um pouco parada, e aí você faz alguma coisa que tenha ligação com a sua força. E é o dia que você se sente mais energizado. Vai dar tempo de falar de falo de flow, vai dar tempo. É a hora, é quase isso aqui que eu tô falando já. É a hora que você se sente mais energizado. Porque quando você usa a sua força, aquela que é a sua força de assinatura, você entra em estado de flow. O estado de flow, gente, ele é o estado de fluxo, de fluir. Quando muitas vezes você está insistindo em uma coisa que não é a sua força, sabe aquela coisa que não rende? Não rende, que Aquele é pesada, negócio que fica arrastando. não vai, porque muitas vezes você está sendo demandado em algo que não é a sua força. E é interessante perceber que a partir do momento que a gente muda essa mentalidade, a gente dentro de um RH, eu conversava muito isso com o Thiago, como seria lindo se todas as seleções para todos os cargos passassem pelo teste VIA. Porque por mais que você seja muito bom em algo, existem certas funções que vão exigir de você algumas habilidades. E aí, só porque você tem um diploma, uma certificação, você está apto àquilo. Mas para aquele cargo, aquele diploma só não basta. A sua força que vai fazer toda a diferença. É verdade. E se a gente tivesse essa oportunidade, porque é muito engraçado, gente, e aí eu vou entrar um pouco aqui nas forças, eu vou falar rapidinho o nome, são 24, tá? Eu vou falar aqui. Essas forças, essas 24 forças são curiosidade. Opa! Tem um teste para aprender aí, tá, gente? Curiosidade, gosto pela aprendizagem. Tem gente que gosta de aprender, tem gente que detesta. Pensamento crítico, originalidade, inteligência social, perspectiva, bravura, perseverança, integridade, bondade. Vocês estão percebendo que vários disso aí, vocês já falaram, nossa, fulano é tão íntegro. Nossa, fulano é tão original, fulano é tão criativa. Isso são forças. Vocês estão reconhecendo a pessoa pela força. Olha a dica aí. Amar e aceitar ser amado, porque não basta apenas amar. A gente tem que saber receber o amor, e muitas vezes a gente ama, mas não sabe receber. Cidadania, que é assim, algumas traduções fala de cidadania, em outras fala, na verdade, de como se fosse equidade, inteligência social, convívio social, é aquela coisa de realmente saber viver no todo. Liderança, autocontrole, prudência, humildade, apreciação da beleza, gratidão. Teve um movimento da gratidão aí, a gente falando de tantas coisas, é uma força. Esperança, espiritualidade, perdão, bom humor, que né, nem tenho, mas imagina. E entusiasmo, então vitalidade.
Gente, são 24 forças. Quando a gente faz o teste, são 120 perguntas muito aleatórias que às vezes a gente fala o que que tem a O que que ver. tem a ver? É isso E mesmo. a melhor história que eu tenho para contar sobre esse teste de forças e virtudes é a seguinte. Eu tenho minha espiritualidade como uma força de assinatura. Quem me conhece sabe que em algum momento eu vou botar Deus no meio da minha fala, porque Deus é algo presente na minha vida. Espiritualidade é algo muito forte. E quem conhece o meu pai, sabe um pouquinho da história do meu pai, sabe que meu pai fala que ele é ateu, graças a Deus. E quando eu fui fazer o meu curso de Practitioner em Forças e Virtudes, eles pedem pra gente fazer os testes ali da nossa família, pra gente montar a nossa árvore genealógica de forças. Legal. E é a hora que a gente compreende que muitas das nossas forças, elas vêm de estímulos e da sua percepção de mundo, e outras, muitas vezes, vêm da educação e dos referenciais que você teve. Da E foi família. muito engraçado, porque o meu pai, um cara totalmente de exatas, ateu, graças a Deus, né? O Thiago sabe das histórias do meu pai. De repente, foi fazer o teste, e aí ele me liga e fala: minha filha, acho que esse negócio de psicologia positiva é ciência mesmo. Aí eu falei: pai, por que você acha que é ciência? Eu tava vendo aqui as forças, é o pensamento dele, né? Espiritualidade é a minha 24ª. Aí eu falei: ixi, pai, vamos E reclamar, isso tá é. errado, era pra ser a primeira. Aí ele falou: eu tô surpreso de ter aparecido no relatório, né? Mas enfim. E aí foi Que muito interessante, massa. porque olha só, um cara totalmente científico, um cara totalmente de exatas, validou Aham. isso dentro daquelas perguntas, porque ele viu como fazia sentido, como esse método, quando a gente fala de método científico, a gente fala da checagem de pares, a gente fala do erro e acerto, a gente fala de grupos de amostragem. Ele falou: é real. E aí É. depois a gente teve a oportunidade de conversar mais para eu poder explicar cada força para ele. E ele: faz sentido. Faz Ó, sentido. Faz sentido. E aí era faz muito sentido. interessante. E falando de força, o que é importante a gente saber aqui e trazendo logo para o nosso tema, né? Quando a gente fala de empreender, eu acho que para qualquer empreendedor, homem, mulher, tá no Brasil, e principalmente, tá, gente? Eu acho que a força que a gente tem que ativar é a bravura. Bravura. É isso aí. Porque o que a força da bravura nos fala? Às vezes o panorama é o pior. Tá todo mundo dizendo: você mora em Brasília, você nasceu em Brasília, você faz o teste do pezinho e no teste do pezinho acho que injeta alguma coisa que fala assim: vai crescer, vai prestar vestibular, vai passar no concurso público, fazer um filho, comprar um umidificador, um apartamento em Águas Claras e morrer. Pronto. Se É você isso. sair dessa linha aí, você tá fazendo errado. Você não pode viver em Brasília. Sem concurso público? Jamais. Isso é loucura. Isso aí não é. E é muito louco, gente, porque se tiver alguém assistindo a gente aí que seja de fora de Brasília, isso é tão forte aqui em Brasília que meu irmão mora em São Paulo e muitas vezes a gente conversando, ele fala assim: que um amigo comprou um apartamento tal e nananã. E o pensamento daqui de Brasília é: como é que você faz uma dívida da compra de um apartamento se você não tem estabilidade de um concurso? É, Mas exatamente, é Bia. porque, na realidade que a gente está inserido em Brasília, a única coisa que te traz estabilidade, segurança, valorização, às vezes, profissional, vai ser o serviço público. O que não quer dizer que pessoas não vão se destacar. Mas, principalmente, se falando de empreendedorismo, precisa de bravura. A gente É, precisa, porque a bravura ela fala com a gente muitas vezes dessa questão de você sabe do desafio, porque é um desafio, está todo mundo dizendo que poxa, você é tão inteligente, faz um concurso. É como se, tipo assim, você estivesse desperdiçando sua inteligência se você estivesse abrindo uma empresa. exatamente. Para que isso? Se tem uma coisa muito melhor. Exatamente.
E aí, só que aí a gente já entra, inclusive, nesse paralelo que a gente fala de muitas pessoas que estão no serviço público. Isso não é uma verdade absoluta, tá, gente? Tem muita gente que está no serviço público realizada, feliz Sim, super e feliz, é. desempenhando aquilo que elas se sentem realmente realizadas e desafiadas profissionalmente. Mas a verdade, infelizmente, muito grande aqui hoje é que a gente pensa nessa estabilidade. E quantas pessoas a gente conhece que falam, eu tô esperando aposentar para começar a fazer o que eu gosto. É, isso aí. Eu tô esperando para eu empreender, para eu isso. Então a gente e aí é onde começa o nosso adoecimento emocional. Porque você tá num lugar totalmente engessado. Sua força de assinatura é criatividade. As pessoas praticamente te matam se você sair do script. É. Aquilo de alguma forma vai gerar uma crise em você. Bia, então você está dizendo que eu não posso ser criativo no funcionalismo público? Aí é a hora que a gente conversa sobre. Se a gente tem uma consciência da força, e ela é importante de você exercer para que você viva uma vida plena, Pleno. você vai aprender a usá-la em outros momentos. E você vai precisar desses momentos. Uma coisa, e aí eu vou falar de uma das minhas forças de assinatura, é a apreciação da beleza. Então, se eu ficar num lugar trancada, onde nada me estimule visualmente, etc., eu começo a ficar aquilo, sabe? E aí, uma coisa que às vezes eu preciso reconhecer e falar, eu tô precisando dar um pulinho em Pirinópolis. Isso aí. Eu preciso ir na Chapada. Eu preciso lembrar que isso aqui é lindo e que isso não é concreto, isso é natureza. Me conectar com a minha força e voltar energizada para minha realidade. Nossa, E o que isso é acontece? muito importante, Da né? mesma forma, lembra aquela fala que eu falei bem ali no início? Poxa, a gente sai com um grupo de amigos e fala, a gente devia fazer isso mais vezes. Mais vezes. Quando a gente entende, toma consciência real das nossas forças, a gente para de negligenciar. Então a gente começa a usar aquela força para nos gerar emoções positivas, para nos gerar, para nos fazer entrar em estado de flow, para nos fazer aguentar as porradas do dia a dia, ao invés de recorrer para elas só quando o negócio já tá assim, tipo, você liga pra amiga chorando, desesperada porque Morrendo. você tem um problema. É verdade. Mas Nossa, super. será que esse problema existiria se você estivesse mantendo essa rotina desse relacionamento próximo que te faz tão bem? Esse Casamentos, alimento, né? vou dar um exemplo de casamentos. Quantos casais falam, a gente está precisando dar uma viajada para melhorar a relação? Gente, vocês não precisam viajar para melhorar a relação. Vocês precisam viajar porque viajar é bom, porque vocês precisam tomar consciência de que vocês precisam desse momento para vocês e tem que fazer disso um hábito, não um remédio, uma injeção de adrenalina para ver se volta. Porque às vezes não volta, gente. Já passou, o tempo já foi, né? O tempo já foi. Então, quando você toma consciência da sua força e você começa a sentir que a sua energia tá baixa, quando você começa a sentir que, cara, quando eu costumo brincar, tô começando a flertar com a tristeza. Tá me dando mole, tá aparecendo. Tá, Não sei não. tá aproximando. Você flerta com aquilo que te gera emoção positiva, com aquilo que traz sentido pra você, com aquilo que faz bem pra você. E aí a gente fala, eu acho assim, né? Fui elencando ali como se fossem as forças de assinatura. Quando a gente fala de força de assinatura, a gente fala das 5, 6 primeiras. A primeira eu diria que é a bravura. Porque a bravura, gente, ela é exatamente isso. É você desbravar, é você ir apesar de. Persistir. Então, persistir. Então, por exemplo, mas todo mundo tá fazendo live. A bravura te diz, você tem um público. Será que ele estaria atingindo nesse momento a Marília? Será que a Viviane estaria escutando isso? Se não fosse no perfil daqui da escola e do Lightmaker, será? Então a bravura, ela te diz, não se cala. Porque talvez 3 ou 4 estejam ali perto e esses 3 ou 4 só você vai poder alcançar. Então, a bravura... mas tem tantos projetos, né, autorais, de fotografia. Eu vou ser só mais um. Talvez você vai alcançar um grupo que esses vários não alcançaram. E por isso é importante que você use toda a sua bravura para não se acovardar diante desse bombardeio que diz todo mundo está fazendo isso.
É a hora que você lembra do que sua mãe dizia, você não é todo mundo. Exatamente. Você vai fazer diferente. E aí é uma coisa que eu acredito muito, gente. O talento, a visão, a máquina fotográfica, o Instagram, todo mundo tem acesso. Sua essência e o seu olhar é só seu. É meu. Exatamente, Bia. É o que te Nossa, torna único. único. É o que vai fazer você se conectar com alguém e que talvez faça com que o outro não se conecte. Então, quando você não usa a sua bravura, é a hora que você fala, beleza, eu sou só mais um, eu não tenho nada para contribuir, então eu não vou empreender. Empreenda, use a sua bravura. Depois da bravura, eu falaria da perseverança. É. Porque, beleza, tô Esta, aqui, tô energizada, tô brava, vou pra cima, tô vou fazer disposta, live. é agora. Vou abrir meu negócio, vou fazer minhas coisas, vou botar a cara no mundo, É o meu papapá. jeito, É o meu, agora eu pronto. sou minha chefe, agora eu vou fazer o que eu acredito, etc. Mas a gente esbarra nas burocracias, nos clientes, né? Nossa. Que acham assim, né? Enfim, principalmente quando a gente fala em arte. Né? E aí, assim, eu acho que eu posso falar muito bem assim com os fotógrafos que estiverem nos acompanhando aqui ao vivo ou que vão ver depois. A gente precisa de sensibilidade para a arte e a fotografia é uma arte. É Então, verdade. muitas vezes a pessoa fala, mas não é só comprar uma máquina? Então, ela vai lá e compra e tira. Usa o celular, nem precisa gastar dinheiro com a Não, câmera. exatamente. Todo mundo virou fotógrafo. Depois dos Exatamente. iPhones, todo mundo virou fotógrafo. E aí a gente não valoriza, porque é o que eu sempre falo, eu não estou pagando o seu equipamento, estou pagando o seu olhar, e o seu olhar é só seu. Isso te torna Exato. único. E por isso a gente precisa persistir. Porque muitas vezes você vai ver colegas que fizeram um investimento altíssimo. Nossa, fulano tem uma estrutura muito maior que eu. Nossa, fulano, ele tem um network muito maior que eu. Nossa, Instagram fulano, bombando de seguidores. sim, o Instagram dele tem, meu Deus do céu, as lives dele dá até briga, todo mundo derruba. Derruba. Não tem como. Quem sou eu diante desse cara? Então a gente precisa muito recorrer à perseverança. Para que a gente. E quando eu falo de perseverança, tem uma frase que eu amo, que eu internalizo ela na minha vida e fica aí para vocês usarem, pensarem. É uma fala de Viktor Franklin. Ele foi um neurocientista e ele fala, neuropsiquiatra, na verdade, e falecido, sobreviveu a 5 campos de concentração. Nossa. E ele é o fundador da logoterapia. A logoterapia estuda o sentido da vida. E ele tem uma frase incrível que ele fala: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A perseverança, lembre-se por que você começou. Você tava lá macho pra caramba, tô brava, ninguém me segura. Aí é aquela hora da adrenalina, da empolgação. Mas aí vem a porrada. Vem o cliente que tá querendo barganhar o seu preço. Vem, enfim, alguma coisa, alguma adversidade. Lembre-se por que você começou. Eu comecei porque eu acredito no meu talento. Eu comecei porque eu sei que eu entrego um bom produto. Eu comecei porque isso me conecta, poder revelar o lado mais bonito das pessoas, porque faz todo sentido para mim quando eu entrego um álbum para uma noiva, para um profissional, para uma mãe, para uma mulher, e de alguma forma eu estou contribuindo para que ela enxergue o quão bonita ela é. Com Pronto. poderosa, né? Isso Pronto. traz, isso Bah. gera valor para o seu trabalho, isso gera sentido. Então você encontrou ali o seu porquê e aí você encontra o como. Depois de bravura e de perseverança, a gente tem que entrar no autocontrole. Essa é a Por melhor. quê? A gente se emociona e aí a gente quer Muito. fazer tudo. É. Tudo e a gente quer dar conta de tudo e muitas vezes a gente fica com aquele negócio de eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo porque tá dando certo.
Isso aí, às vezes, é um caminho assim que fica ali, ó, te atiçando o tempo todo. Exatamente. Só Às que se o vezes seu... você esquece exatamente do que você falou, né? Do poder, daquilo que é meu, do que eu construí, o projeto que eu acredito, porque essas interferências ficam ali piscando o tempo todo e você Não, vai dá por uma esse caminho, tá todo distraída. mundo fazendo isso. Vai por esse caminho, Exatamente. tá todo mundo fazendo isso. Só que é uma coisa que eu sempre falo. Se você for por esse caminho onde todos estão fazendo isso, será que você vai continuar tendo o diferencial que é você? Ou você vai se perder nesse caminho? Porque aí você começa a perder, não, só quero por causa do dinheiro. Não, só quero por causa do número de seguidores. E, gente, isso é tão sério quando eu falo dessa questão de seguidores, porque não pense você que um Instagram lotado de seguidores é um Instagram lotado de contratos fechados. Com Não é. certeza. Não é. E eu tô falando isso para todos os nichos. Eu tô falando de perfis de pessoas, de maquiadoras bombadas e que não têm dinheiro porque elas não conseguem fechar. Eu tô falando de fotógrafo, eu tô falando de cerimonialista, eu tô falando de digital influencers que estão compartilhando a Mesmo. vida delas do dia a dia ali, sempre fazendo todo aquele movimento. Tem muita gente acompanhando, mas não tá sendo esse sucesso que muitas vezes ela vende. Que muitas vezes ela que você olha, abre ali o feed dela e fala, meu Deus do céu, essa mulher ela paga para sorrir. Não tem um boleto na vida, não tem um problema. Não sei. Não é bem assim. E aí é uma coisa que eu gosto muito de pensar não compare o palco dos outros com seus bastidores e vice-versa. É A verdade. gente não sabe. Então, a pessoa pode ter vários seguidores, mas ela não fecha contrato. Ela pode ter muitos contratos e às vezes nem engajada nas redes sociais. Exatamente. E isso pra mim, gente, é tão verdade que, por exemplo, pra quem é da galera mais científica, os grandes mestres que a gente estuda hoje da psicologia não têm seguidores, não, gente. Exatamente, Bia. Você vai entrar Adorei ali no essa fala. LinkedIn, você vai entrar ali no LinkedIn, eu fiquei chocada, vou falar pra vocês. Quando eu fiz todo esse teste do VIA, que eu me conectei, que eu vi as forças, etc, eu fiz, gente, eu preciso agradecer esse homem. Preciso mandar mensagem pra ele. Eu falei, nunca na vida, deve ser um blogueiro famoso, né? Aquela coisa toda. Exatamente. Entrei no meu Instagram, entrei no LinkedIn, tinha lá o perfil dele, fui e mandei uma mensagem. Dr. Ryan Niemiec, que ele é o diretor do VIA hoje. Gente, ele respondeu. Sim, Eu sim. fiquei assim, eu falei, gente, eu vou dar um print, eu vou botar um quadro. Vai fazer. O Dr. Ryan. Porque, assim, às vezes, gente, o tempo que você está gastando porque o seu negócio está no Instagram ou na internet, o negócio desse cara está nas pesquisas. É verdade. Então, ele não tem 1 bilhão de mensagens subindo para ele. Ele tem um ou outro maluco que vai falar que adorou o teste. E ele tem tempo para responder. Que E é tão massa. engraçado que ele não está nem acostumado a ser tietado. Porque, Olha só. poxa, eu sou um pesquisador. Eu não, entendeu? Eu não sou um digital influencer. E tudo bem se você quer ser um digital influencer, mas é interessante você perceber que eu estou falando do diretor, do cara que está fazendo tudo isso acontecer. Então não meça o seu sucesso, a sua realização, de acordo com o seu número de seguidores. E por isso o autocontrole, ele é fundamental, porque senão você começa a errar os seus... Qual é a sua balança? Estabeleça a sua balança. Qual que é a sua balança? Não, minha balança é o número X de contratos. Minha balança é tantos reais entrando. Não, minha balança é eu não me faltar trabalho e eu estar feliz com isso e tá ótimo. Estabeleça a sua, que não seja do outro. Porque senão você vai ficar nessa loucura e nunca vai estar E bom. não é. E se for para se comparar, tem que ser com você mesmo, né, Bia? Com aquilo que você já foi e com aquilo que você cresceu aí ao longo do processo. Sim. Né? É como você falou, cada um tem sua individualidade. Então, assim, não existe como você tá tentando ser igual ou comparando. Não existe isso, não tem como. Mesmo que você esteja no mesmo local, exerça a mesma profissão, tem aí uns zilhões de coisas, uma lista gigantesca de coisas semelhantes ou se não idênticas, cada um é cada um.
né? E Então, isso, só que é interessante porque, gente, é muito doido. A gente fala isso, parece tão óbvio, mas quando a gente vai parar para pensar, é como se eu falasse assim: não, já existe um ginecologista no mundo, não vamos formar mais nenhum. é Já verdade. existe alguém fazendo. Deixa eu te falar, esse alguém não vai conseguir suportar a demanda. E às vezes esse alguém não vai se conectar como você se conecta. E aí, por isso que eu falo, a sua bravura de se expor, porque muitas vezes a gente fica com medo da crítica, É, a gente porque fica, vem, né? porque vem. Vem Então, e forte. o autocontrole, ele entra isso, sabe? De você saber o seguinte, cara, isso é pra mim. Tudo bem a diversidade de olhares. Eu estou feliz com o que eu estou fazendo. E aí a hora que eu falo que o mais importante é fazer sentido para você. Porque você já imaginou, você faz um feed, você faz um projeto, você tem uma empresa para gringo ver, para inglês ver, que é bonito, para você não faz sentido nenhum. Nenhum. Você é vegano e tem um matadouro, é porque dá dinheiro. É, Como é que você dorme? Se é algum dia verdade. alguém vir virar e falar assim, poxa, eu esperava mais de você, você tem um olhar tão poético fazendo essas fotos comerciais. E aí você para pensar, putz, eu fui fazer essas fotos comerciais porque é a única coisa que vende. Será? Será? É Será que é a verdade. única coisa que vende? Será que não te faltou bravura e perseverança de realmente entender que ali era a sua marca registrada, o seu olhar poético sobre aquele cenário era o que faria de você o diferente, o Diferente. destacado, É verdade. né? A gente O tem essa coisa e aí excelente, a né? gente fala, exatamente. Temos que falar de esperança, né? Sempre. Porque Essa. esperança é uma coisa assim que eu acho muito interessante, que a esperança ela é uma força que ela advém normalmente da tribulação, por mais bonita que a gente fale. É, Quando a gente usa a frase esperança, normalmente quando a gente está falando de algo ruim, não, eu tenho esperança que melhore, quer dizer que a gente está dizendo que hoje não está bom. A esperança é a última que morre, quer dizer, terror e pânico essa causa. tá. A esperança está lá em pezinha. É verdade, né? Essa Então, a associação. esperança, ela é uma força que a gente recorre no meio do caos. É só É a sua paulada mesmo. capacidade. Hoje a Bia abriu a madeireira, só paulada, gente, só paulada para depois só subida, entendeu? Só, Fiquem gente, só, tranquilos. só. Exata, calma, vai dar bom, vai dar bom. A Vai. esperança é aquele sentimento, é aquela força que você vai recorrer no meio do caos. Gente, se tá tudo bem, eu não preciso ter esperança, só preciso falar, continua assim. É, é Não, isso continua aí. se tá ótimo, não preciso de Tá, esperança, é. mas a esperança, e aí eu amo essa frase, tá no meu status do WhatsApp, o Thiago já cansou de me ouvir falar essa frase, eu vou morrer falando ela, eu vou tatuar ela na testa qualquer dia, que é um versículo que fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que te traz esperança? Beleza, não quero falar de versículo, então vamos falar do Viktor Frankl. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O seu porquê é o que te traz esperança. Por que você começou a empreender? Porque eu quero independência, porque eu quero fazer diferença, porque eu quero independência financeira, porque eu acredito que o meu serviço ou o meu produto pode mudar a vida das pessoas. Esse é o seu porquê. Então, quando vier o cômodo da porrada, quando vier o cômodo do caos, quando vier o cômodo da pandemia, todo mundo em casa, ninguém tira foto, ninguém faz nada, ninguém se maquia, ninguém toma banho, Nada. porque fica todo mundo preso, É pode suar, verdade. todo mundo tá se tacando álcool, você vai lembrar do seu porquê. O seu Exatamente. porquê, que é o sentimento ao retratar uma situação, mudar vidas, empreender, mostrar. Eu tenho um caso muito, muito bacana é uma grande amiga minha, mas ela foi minha coach, e o fruto do nosso processo de coach foi ela lançar a marca dela de produtos cosméticos naturais. Nossa, que O massa. fruto, e foi muito doido a construção disso, porque o olho dela brilhava quando ela falava do cuidado que ela fazia. E ela, mas eu não sei como fazer. Eu falei, amiga, deixa eu te falar. O mundo está tomando consciência da importância da gente usar coisas naturais, que a gente entenda o que está nos rótulos, etc, etc. Por que tu acha que é só você que quer saber disso? É, Por que tu não põe a cara no mundo
e fala, eu faço. Ah, aí veio. Ah, porque vão falar. Ah, porque não sei o Julgamento. quê. Ah, É porque sempre nananã. assim. Ah, porque é difícil. Aí eu falei, bravura, Perce- perseverança, autocontrole para não dar mão na cara de ninguém quando falar também, né? Tem esse autocontrole também, tá, gente? Para não ficar Total, por xingando o povo nas favor. redes sociais. E a esperança. Gente, a cara dela, depois, quando isso tomou forma, quando isso chegou, e dos Nossa, eu feedbacks que imagino. ela recebe hoje, mandando, inclusive, para fora de Brasília, toda vez que rola uma coisa muito assim, ela manda uma mensagem para mim, assim, ela, ai, coach, obrigada, velho, porque você me deu, né, Thiago, sentei a paulada ali e falei, por que pessoa diferente, que acha que só você gosta disso? E ele tá falando isso aí, Bia, porque assim, a Lightmaker surgiu desse coach positivo, sim. Né? Porque assim, eu achei engraçado, e vou te interromper rapidinho, porque a gente está com o tempo ali Uhum. na lata. Mas assim, tem gente que fala assim, quando vai falar de educação perto de mim, né, e tal, colegas que ainda são, ai, porque você. Gente, olha só, na vida a gente não precisa ser uma coisa só, não. Vou explicar isso para vocês, entendeu? Eu sou educadora por vocação, vários familiares são, sempre quis ser, dava aula para as minhas bonecas. Agora, eu entendi que realmente chegou o momento de fechar um ciclo e iniciar outro. E realmente esse processo de coach, acho que se não tivesse existido, eu ainda estava sem bravura, sem visão, arrastando a coisa ali. Então, gente, é muito importante. Se vocês tiverem oportunidade, eu sei que hoje, né, Bia, muita coisa assim, coach, coach, realmente ficou uma expressão, algo muito banalizado, muito estereotipado, mas assim, o poder que ele traz para a nossa vida é gigantesco. Eu convido quem está aí, não teve oportunidade de participar, procure, vão lá na Escola de Bem-Estar da Bia, procurem outros profissionais, porque assim, realmente um profissional, como tudo no mundo e na vida, Sim, um profissional de qualidade, ele faz a diferença. com certeza. E principalmente, gente, eu acredito assim, principalmente se você for profundo. Por exemplo, o É, coach hoje, a metodologia de coach que eu uso hoje, ela é totalmente aplicada à psicologia positiva. A minha base é psicologia positiva. Então, eu vou fazer o teste via com você, você vai entender as suas forças, mas você só não vai entender. Você vai usar. Então, assim, exatamente. Faz toda a sempre, gente, diferença. em qualquer área, teremos profissionais e profissionais, mas existem bons profissionais, existem profissionais que estão se aperfeiçoando e se aprofundando. E a última força que eu queria falar, assim, só para fechar essas forças de assinatura, que eu acho que é muito importante, todas são, mas eu acho que é o entusiasmo. Porque quando a gente fala de entusiasmo, gente, a gente está falando de brilho nos olhos. Troque o sangue no olhar pelo brilho no olhar. Ai, nossa, Acabou amei essa isso. loucura de tipo, né, que é sangue no olho. Gente, sangue no olho é exaustão. É Sangue no verdade. olho é falta de vida. Se eu falar anatomicamente falando, uma pessoa quando ela tem sangue no olho é porque ela tá tendo ou um derrame ou ela tá sem vida. Brilho no olho é vida. Então, ame, se apaixone, busque todos os porquês de você estar fazendo o que você faz. Tem que fazer sentido para você. Tem que queimar no seu coração. Quando você falar, tem que ser aquele negócio assim, Senhor da glória, tá parando de estar falando do namoradinho. Não, tô falando é do acontecimento da minha vida. Brilho no olhar. Aquele negócio que te motiva, aquilo que te leva para frente. E para fechar, olha que curioso, de todas essas forças que eu falei, a grande virtude que impera sobre o empreendedorismo é a virtude da coragem. Ah, é, Coragem. perfeito. Você empreender é você se lançar, apesar de faça. E quando vier a porrada, quando vier a tribulação, levante-se, exercite sua resiliência. Mas busque os seus motivos, porque é o que a gente sempre fala, gente, bambu fincado, ele cresce para cima, mas o tanto que ele tá para baixo para não quebrar quando bate o vento, então não bota suas raízes rasas. É verdade. Estrutura o seu projeto, faça sentido para você, deixa queimar no seu coração, porque quando queima no seu coração, olha aqui, é uma fotógrafa
conversando com uma coach, ou uma educadora conversando com uma comunicadora, e a gente não está se entendendo, cada uma na sua paixão, porque a gente se conecta na verdade do outro. Então, se a sua verdade faz sentido, empreenda. Mas empreenda buscando os seus porquês. Porque quando vier a porrada, não é o porquê do outro que importa, é o seu. O que vai fazer você perseverar é o seu porquê, não é o porquê do mundo. É o porquê seu, é o que faz sentido para sua empresa existir. E empreenda, porque a gente agradece, porque isso gera emprego, porque isso gera oportunidade, porque isso movimenta economia, porque isso traz só coisas boas pra gente. Exatamente. A Jana. A Jana, fala bonita essa menina, viu? Demais, Jana. Eu sou apaixonada, Jana. Eu sou apaixonada. É brilho no olho o tempo todo, aqui é entendeu? Brilho no olho, na alma. Tem nada de sangue, não. A Imaculada diz que o coach é um estilo de vida, que para ela foi transformador. A Imaculada foi uma das modelos que participou, que eu participei de um projeto do calendário do Elas Mais. Uhum. Então, obrigada por estar aí. O marido colocou meu orgulho, ó, Bia. Tamo junto. Gente, olha, assim, eu fico assim, abastecida, porque eu acho que a Bia conseguiu, assim, trazer com toda essa grandiosidade, com tudo que ela todas essas palavras que eu tenho certeza que tocaram os coraçõezinhos de vocês. Para quem não está aí como pessoa empreendedora ainda e tudo, cada força, cada palavra, sabe, cada sugestão, cada frase que ela ama, eu acho que abasteceu profundamente todo mundo que estava aqui. E com certeza outras pessoas que futuramente vão assistir, que vai estar lá gravadinho. Eu só tenho, Bia, assim, eu tenho 4 minutos, então, assim, eu não tenho como te falar qual pergunta que eu não te fiz, porque você basicamente... Eu saio falando tudo. Fala tudo, entendeu? Então não existe pergunta, não tem nada disso, é só conexão aqui, é só energia boa. Também não preciso nem perguntar um insight para o nosso projeto, porque ela já falou vários aí. Você volte nessa live e escute várias vezes, porque são muitos ensinamentos. Eu faço convite para que vocês procurem o Instagram da Escola de Bem-Estar. Vocês vão ficar enlouquecidos com tudo que já tem lá. A Bia faz live toda semana, então sempre que vocês tiverem oportunidade, assistam, apareçam por lá, porque assim, das poucas que eu já vi, essa madeirada aí e essa energia, entendeu? Esse brilho que só é fluorescente, é uma coisa de louco. Então, Bia, gratidão por você ter aceitado o convite, por ter trazido tantas palavras assim, acolhedoras e também incentivadoras, tanto amor, tanta vibração, assim, sou muito grata mesmo por tudo. Muito obrigada. Eu agradeço muito, muito o convite, fico muito feliz. Eu admiro muito o seu trabalho, eu admiro muito sua história, sua figura como mulher, como mãe, como educadora, enfim, como pessoa, como ser humano, né? Obrigada. E eu acho que, assim, se eu pudesse falar alguma coisa aqui, eu diria que, gente, a gente precisa muito realmente descobrir a nossa essência, o que faz sentido pra gente, sabe? Porque nesse cenário louco que a gente viveu de pandemia, onde muitas vezes a gente foi trancado e a gente teve que conviver só com quem é conosco e às vezes com quem a gente escolheu para estar do nosso lado, eu acho que foi a hora que as pessoas se deram conta de tipo, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Verdade. Sabe? Então, assim, não espere isso. Se você tá aí me ouvindo e falando, putz, vou empreender, não vou empreender. Se nessa live tá sendo assim, o seu deadline para empreender, começa a se perguntar, qual que é o seu porquê? Por que eu quero fazer isso? E se agarre esse porquê, busque pavimentar esse caminho, porque vão vir tribulações, gente, vão vir para qualquer um. Do melhor ao maior, vai vir. Mas quando você tem um porquê, você vai enfrentar isso. E aí, lógico, no dia que você der muito certo, tiver milionária, rica, famosa lá, tomando seu champanhe em Paris, vão dizer que foi sorte. Sorte a sua que estava nessa live, se permitiu se conectar, se permitiu ser incomodada e mais do que isso, partiu para ação. Porque muitas vezes a gente está aqui esperando, mas não, vai.
É uma Vai. frase que eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Isso aí. E tem sempre gente para apoiar. Busca porque Sim, você vai busca essas encontrar. pessoas que você vai encontrar. Isso. Ai, lindo. Amei. Adorei! Também. Muito obrigada. Um beijo, meu amor. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Beijo, gente. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau.